Bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha. Acorda o bezerro e a vaquinha. Eu não lembro isso. Bom dia, gente, tudo bom? E aí, agora nós vamos entrar numa parte nova da matéria. É uma parte que vocês, desde pequenininhos, vocês começam a ver, que são os paralelepípedos, os cubos, volume, área desses objetos, tá? O pessoal gosta muito desse tipo de matéria, tem alunos que abominam, né? Principalmente pela interpretação de texto, porque é uma matéria muito simples, é uma matéria muito fácil. Aí o que eles fazem? Eles pegam essa matéria simples e complica tudo, principalmente na interpretação do texto, tá? Então nós vamos bem devagar, vamos tentar organizar o que é área, o que é volume, o que é paralelepípedo, ok? Então vamos lá, ó. Eu comecei escolhendo um exercício da página 15, é o exercício 1. Então pega aí sua apostila, pega o seu caderno, vamos trabalhar aqui com a tia Joyce, tá bom? Ó, pra você não ficar desanimado, ó, eu deixo pra você, ó. Gostaram, gente? Esse daqui é o quarto de brinquedos do meu filho. Por isso que cada hora que a gente vem aqui montar uma aula, e pior, esse negócio não para, viu? Vai ficar mais uns 10 minutos fazendo barulho. Cada hora que a gente vem da aula tem um brinquedo espalhado no lugar, porque enquanto a gente trabalha, é o cantinho dele de brincar ali. Quando tiver aula Zoom, pode ter certeza que de vez em quando eu vou mostrar pra vocês, tá? Então, olha só. Pega aí na sua apostila, vamos fazer o exercício 1. Deixa eu ver se a caneta tá certa. Um reservatório de água tem forma de um prisma retangular. Gente, o que é prisma retangular? É o tal do paralelepípedo. Todas as vezes que ele falar sobre um prisma retangular, ele está falando de um prisma que tem um formato, as laterais de retângulo. Então, o que é um prisma? Vamos lá. Prisma é um objeto que tem faces poligonais. Ah, já se complicou. Então, tá. Então, vamos supor, embaixo e em cima, a base inferior e a base superior tem que ter o mesmo formato. Se aqui for um triângulo, aqui também tem que ter um triângulo. Se aqui for um quadrado, aqui também tem que ser um quadrado. Se aqui é um retângulo, aqui também tem um retângulo. Se aqui é um pentágono, pentágono, hexágono, hexágono. Aqui só não pode ter o quê? Círculo, tá? Tem que ser forma de polígono. Triângulo, quadrilátero, pode ser um trapézio, pode ser um pentágono, tá? E as laterais são todas em formato de retângulo. Então, por exemplo, a caixinha da pasta de dente é um prisma, só que é um prisma quadrangular, porque se você pega a caixinha de pasta de dente e põe ela em pé, a base dela é um quadrado e as laterais são retangulares. Para quem, né, gosta, o chocolate Toblerone, alguém já foi ao mercado e comprou aquela caixinha amarela, comprida, tem amarela, branca e preto ou marrom, não lembro se é preto ou marrom. E a caixinha do Toblerone é o quê? Uma lateral é triângulo, triângulo, então a base, se você colocar ele em pé, a base inferior e superior são triangulares e as laterais são o quê? São retângulos, tá? Então vamos combinar assim, nessa quarentena, né, já que a gente tá em casa, assim, você poderia, né, ou você ir ao mercado, chavecar quem vai ao mercado pra você e falar assim, eu tô fazendo aula de fala chique, gente, vocês têm que aprender a falar bonito, tá? Você vai falar assim, ó, vamos supor que seja sua mãe, você vai falar assim, mãe, primeiro você lava a louça, arruma o seu quarto, levanta cedo, tira esse pijama, escova os dentes, vai fazer aula Zoom e vai fazer aula em classe. Aí depois que você fez tudo isso, você fala assim, ai, nossa mãe, hoje, olha, eu trabalhei, depois você lavou a louça do almoço, você fala assim, se eu mereço ganhar um prêmio, eu estou estudando com a Joyce matemática, os poliedros, os prismas, olha eu voltando matéria, os prismas. E ela falou que tem um prisma no mercado que é um chocolate chamado Toblerone. Eu queria verificar como que é, porque nós vamos ter que fazer planificação. Você dá uma enriquecida no vocabulário, sabe? Ele é um prisma triangular, regular, tá? Aí você, né? Ele é um prisma triangular, reto, enchiqueza aí o nome do negócio, você ganha o Toblerone. Depois divide comigo, tá? Tem uma caixinha no mercado, marrom, é daqueles canudinhos de colocar no sorvete, chama... Eu sei que vocês sabem o nome certinho. Ele é marrom, em cima assim o formato da base é um hexágono.
Como chama aquilo lá, gente? Não vou lembrar agora o nome daquela marca do coisa, tá? Mas existem várias embalagens, várias caixas, vários itens que nós utilizamos que são prismas. No caso aqui que ele falou, é um prisma retangular. Prisma retangular, então, quer dizer que a base é um retângulo, em cima e embaixo a base é um retângulo, mas não necessariamente ele vai estar nessa posição, ele pode estar nessa posição. Então, a base superior e inferior se tornam o quê? As laterais do seu prisma, que é o caso que vai acontecer. Então, um reservatório de água em formato de prisma retangular, piscina. Ele só não te contou isso, mas é piscina. Ah, nossa, uau, então piscina é um prisma. É, tá? Então, o reservatório de água tem forma de um prisma retangular e precisa ser revestido internamente. Toma cuidado, ele nunca vai ser muito claro e objetivo, falando se você precisa calcular área ou se você precisa calcular volume. Então, a gente vai avisando vocês. Falou revestimento, é acabamento de parede, ou é pintura, ou é massa corrida, ou é algum tipo de produto que ele vai passar na parede, tá? Então não é volume, ele não vai jogar tinta dentro da piscina até encher a piscina, não. Ele vai revestir a parede, então é área, tá certo? E ele fala assim, ó, um balde do material para revestimento é suficiente apenas para uma área de 10 metros quadrados. Por quê? Quando você vai em lojas, né, não tô querendo fazer propaganda, mas Leroy Merlin, Sodimac, essas lojas assim, você vê que você vai comprar massa corrida, ela vem num balde branco, gigante, pesadão. Até depois os baldes, às vezes, vira balde d'água pra galera usar em casa. Você vai comprar tinta, às vezes vem em baldinho, às vezes vem em lata grande, mas às vezes vem em baldinho. Ele tá falando que um balde desse revestimento que ele vai usar, reveste, ou seja, cobre 10 metros quadrados. Então, por exemplo, tu pega um quadrado, que a área seja de 10 metros quadrados, aquele balde vai conseguir revestir aquele pedaço. Tá bom? É isso que ele tá falando. Então, da piscina, vamos falar piscina aqui, do reservatório, da piscina que ele tem que revestir, então um balde consegue ocupar 10 metros quadrados daquela área. Então, aqui ele deixou claro que o revestimento é sobre área, porque ele fala, ó, um balde para revestimento é suficiente apenas para uma área de 10 metros quadrados. Ou seja, eu vou ter que verificar o tanto que ele quer que eu faça o revestimento, tá? Para verificar, então, quanto que eu preciso, ok? Quantos baldes desse material serão necessários para o revestimento desse tanque, sem contar a tampa? Então a parte de cima não tem, ele tira fora. Sabe-se que a altura, o comprimento e a largura são respectivamente 3 metros, 5 metros e 2 metros. Então tá. Gente, tem casos que a altura, comprimento e largura não fazem diferença a posição deles. Neste caso faz, porque ele vai tirar fora a tampa. E ele falou, então, na ordem, respectivamente, a altura, vamos ver o que ele falou aqui, ó, só para não errar. A altura, comprimento e largura são, a altura 3 metros, tá aqui. Comprimento 5 metros, tá aqui. E largura 2 metros. Então, a altura 3, comprimento 5 e largura 2, tá? O que você não pode confundir é a altura. Se você trocar o comprimento pela largura, tudo bem, tá tranquilo. Mas a altura nesses exercícios você não pode trocar. A altura tem que permanecer intacta. Então, sempre que falou altura, presta atenção e coloca a altura no lugar certo, tá bom? Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que calcular a área que ele quer fazer, que ele quer colocar esse revestimento, tá bom? Então, olha só, revestimento sempre vai estar falando de área. Revestimento é pintar, tinta, massa corrida, tem alguns tipos de isolantes de umidade, ok? Às vezes você não quer que aquela parede pegue umidade, então você passa um revestimento anti-umidade, alguma coisa assim, eu não sei o nome. Mas tem esse tipo de revestimento também, tá bom? Então, o que a gente vai ter que calcular? A área total dessa piscina ou desse tanque, só que sem a tampa. Então, eu vou ter que retirar a área da tampa. Esse exercício tem várias formas de você pensar, não tem uma única forma de fazer. Às vezes você fez por um outro caminho e chega no mesmo resultado que eu, ok? Eu vou fazer desse jeito que eu acho mais fácil, tá? Então, vamos lá. Primeiro eu vou calcular a área total. Esse cara aqui, ele é chamado de prisma retangular, né? Então, ele é o prisma retangular. Só que ele também pode ser chamado de paralelepípedo. No caso, ele é um tanque de água, ou uma piscina, tá? Ou então, uma caixa d'água gigantona que vai ser feita e vai ser revestida, alguma coisa desse tipo, ok? Então, para calcular a área
área total, primeiro eu vou calcular a área total, tá? Depois eu tiro a tampa. Para calcular a área total, eu vou utilizar a fórmula da área total do paralelepípedo. Essa daqui, ó. Por quê? Porque a área total, pensa comigo, a área é como se eu fosse pintar. Para pintar uma caixa dessa, esquece por um momento que a gente vai ter que tirar a tampa, tá? Eu tenho que lembrar que tem uma parte em cima que é igual a uma parte de baixo, uma parte na direita que é igualzinho a uma parte na esquerda, uma parte na frente que é igualzinho a uma parte no fundo. Então eu tenho duas vezes a parte de cima e de baixo, que elas são iguais, duas vezes a da direita e da esquerda e duas vezes a de trás e a de frente, a da frente, tá? Então assim, a área total é duas vezes, vamos chamar de A, B e C, que é as dimensões. O que são dimensões? Largura, comprimento e altura. Os exercícios falam muito sobre a palavra dimensão, então você tem que saber dimensões, comprimento, largura e altura. Então as dimensões nós vamos chamar de A, B e C. Então os 5 metros nós vamos chamar de A, o 2 metros aqui nós vamos chamar de B e o 3 metros nós vamos apelidar de C. Tá bom? Tranquilo? Então, ó, duas vezes o A vezes o B. Por quê? Porque isso daqui, ó, o A e o B, eles são dimensões de quem? Olha só para essa figura aqui embaixo, ó, é um retângulo. Então, se eu quero calcular a área disso daqui, eu tenho que calcular a área do retângulo. E a área do retângulo é o quê? Base vezes altura. Então, a base aqui, ó, é os 5 metros e a altura é 2. De quem? Desse retângulo que está deitado, do retângulo que pega o chão. Pensa que tem um retângulo nessa piscina que pega o chão. Então, esse retângulo para calcular a área é base vezes altura, tá? Então, a base seria o 5 vezes o 2. Depois, eu vou ter que fazer o quê? Essa lateral com essa, depois essa parte da frente e essa parte de trás. Por isso, a fórmula fica o quê? Duas vezes A vezes B mais A vezes C mais B vezes C, que são o quê? As áreas dos retângulos de cima e de baixo, da direita e da esquerda, de trás e de frente.